a todos e todas que estão no online, aqui quem está no presencial também e quem vai nos assistir posteriormente, né, de forma assíncrona, porque o curso também fica disponível por um tempo depois no site da ESA, né? Meu nome é Renata Falavina, eu vou ser a professora do dia de hoje. Ontem, infelizmente, eu não pude vir assistir a aula da professora Maria Júlia, mas, enfim, imagino que ela tenha falado um pouco, né, sobre a ideia desse curso, mas só para a gente retomar, então, a proposta é justamente a partir desse conceito de contratualidades expoliativas, pensar a processualidade que perpassa essas três formas contemporâneas de contratação e de trabalho, que são a terceirização, a intermitência e a uberização ou plataformização do trabalho. Esse conceito, né, como a professora explicou ontem, ele é pensado justamente para que a gente possa entender os fenômenos contemporâneos do mundo do trabalho, como eu disse, em sua processualidade e não de maneira isolada, né? Ou seja, pensarmos a terceirização como uma forma de contratação que surgiu ali, enfim, né? A divergência, a gente vai tratar isso mais pormenorizadamente mais adiante, mas que surgiu com maior força no Brasil nos anos 90 e agora em 2017 com a lei passa a ser generalizada, depois pensarmos isoladamente o trabalho intermitente e mais recentemente a uberização, mas né, justamente ter essa linha condutora. Então, na aula de ontem, a ideia era fazer essa introdução mais sociológica, né, e isso é também uma característica dos cursos que eu apresento aqui para a ESA, né, ter a interdisciplinariedade, justamente porque eu venho de uma primeira formação no direito, sou especialista em direito do trabalho, mas também tenho uma formação em ciências sociais, atualmente faço doutorado em sociologia na Unicamp, e então penso bastante potente essa conexão entre esses dois campos do conhecimento, o direito e a sociologia. Ontem, então, a ideia foi justamente fazer essa introdução de conceitos mais sociológicos, de pensar a reestruturação produtiva, de pensar o neoliberalismo, para que a gente possa entender o agora, para que a gente possa entender esses fenômenos que também acontecem no mundo jurídico, mais inseridos aí né, na sociedade como um todo. Hoje, a ideia é, então, tratarmos especificamente da terceirização e da intermitência. Eu vou aqui trazer mais elementos jurídicos, tratar mais de leis, de entendimentos jurisprudenciais, mas vou também trazer alguns elementos que a gente pode categorizar como sociológicos. E amanhã o professor Matheus vai tratar especificamente do trabalho em plataformas, do trabalho uberizado. O professor Matheus também tem essa formação dupla, né? Ele vem do direito e agora está no doutorado na sociologia. Então, assim como eu, ele vai trazer, né, tanto elementos jurídicos, vai discutir aí o vínculo empregatício, enfim, mas também certamente trará aspectos sociológicos dessa questão. E com isso a gente finaliza, né, depois da aula do professor Matheus de amanhã, finaliza o curso tendo refletido, tendo analisado essas três formas de contratação, que são também três fenômenos atuais do mundo do trabalho. A ideia, então, colegas, é que a gente faça uma primeira hora de exposição, depois a gente faça um breve intervalo e depois retomemos para a segunda hora. Vocês fiquem à vontade para fazer questões, colocações, a qualquer momento, não precisa ser só ao final da aula. Eu acho que né, o interessante também desses espaços de curso de extensão da ESA
é possibilitar um diálogo mais fluido entre a categoria. Eu sei que aqui não necessariamente tem somente advogados e advogadas, é possível também que tenhamos estudantes de direito e mesmo público em geral, porque os cursos da ESA são abertos, né? Mas a grande maioria é de colegas de profissão, então também acho que esse espaço é interessante para que a gente troque experiências, causos, né? Porque principalmente o trabalho uberizado, que ainda não está plenamente regulamentado, traz diversas celeumas, né, que vão também aparecer nos processos judiciais. Então, fiquem aí à vontade para fazer colocações que acharem pertinentes. Então, nessa aula 2, nessa segunda aula, como eu disse, a gente vai tratar do trabalho terceirizado e do trabalho intermitente. E como vocês tiveram acesso no programa, na ementa que nós elaboramos do curso, a ideia é passar por esses tópicos que estão elencados. Então, pensar o histórico de formulação da súmula 331 do TST, os colegas que já atuam. Não sei também aqui se temos advogados e advogadas especialistas em direito do trabalho, porque também esses cursos da ESA, pelo menos as experiências que eu tive, tanto como professora quanto como aluna, são um espaço em que os colegas que estão, de repente, pensando em mudar de área, ou que eventualmente tem um ou outro processo sobre aquela temática, mas que não é necessariamente, né, a área que atuam majoritariamente. Então, os colegas buscam esses cursos para terem contato com matérias que não estão tanto presentes no seu dia a dia, né? Mas para aqueles colegas que já atuam há algum tempo na área do direito do trabalho, certamente vão conhecer essa súmula. Foi uma súmula bastante importante e a gente vai pensar e retomar um pouco o seu histórico, vai retomar também essa diferenciação que foi, por muito tempo, bastante importante no âmbito jurídico da terceirização, que é essa diferenciação entre atividade meio e atividade fim, mas que agora, com a lei de 17, né, cai por terra, mas, enfim, uma diferenciação que gerou muita divergência, que gerou muita produção doutrinária, jurisprudencial, então, que é importante nós retomarmos. Vamos passar pelas tentativas de regulamentação da matéria e pelas duas leis de 2017, a que ficou conhecida como Lei da Terceirização e a Lei da Reforma Trabalhista. E depois vamos analisar o trabalho intermitente, destacando alguns pontos mais relevantes, que é a questão da jornada de trabalho, que tem especificidades na relação de intermitência. Vamos também tratar da questão da rotatividade do vínculo intermitente, e eu vou trazer aqui também uma pesquisa muito interessante de uma colega também da Unicamp, que no mestrado pesquisou o trabalho intermitente a fundo, e ela fez toda uma pesquisa de jurisprudência aqui do TRT, da nossa região, do TRT2, analisando o perfil das partes que ingressavam com esse tipo de demanda, analisando o posicionamento do judiciário, enfim, uma pesquisa bastante interessante. Então, a gente vai falar também um pouco de como que a jurisprudência, depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, né, da Lei 13.467, como que o TRT2 tem analisado a validade do contrato intermitente. Bom, esses são os tópicos que eu pretendo abordar. Espero conseguir chegar até o final do conteúdo que eu preparei, mas, né, eventualmente a gente acaba se aprofundando um pouco mais em algum assunto, mas, de toda maneira, vocês vão ter acesso tanto ao material que eu preparei aqui, quanto ao material que a Maria Júlia preparou e o material que o Matheus vai apresentar amanhã.
Nós, professores, não temos acesso ao Google Sala de Aula, mas me parece que os funcionários aqui da ESA sobem lá no Google Sala de Aula do curso esse material escrito. Então, se eventualmente não der tempo de abordar algum desses slides, vocês vão poder acessá-los, tá certo? Então, eu vou começar falando um pouco da origem e do desenvolvimento da terceirização no Brasil, justamente, né, partindo desse entendimento de que o direito que nós temos hoje, com o qual nós nos defrontamos atualmente, ele não surge isoladamente, mas ele passa também por um processo. Daí, então, a importância de pensarmos a origem e o desenvolvimento dos regramentos que hoje estão vigentes no nosso país. Tem essa autora, Maria do Perpétuo Socorro, que é uma autora que eu, enfim, gosto muito, estudei bastante e gosto de mobilizar nas minhas aulas, que ela vai tratar de uma nova ordem laboral, colocando que essa nova ordem laboral, que, né, estaria presente no período recente no Brasil, ela encampa um direito flexível do trabalho. A questão da flexibilidade, né, é uma questão que sempre está em voga no mundo, nas questões que permeiam o mundo do trabalho, tanto no campo jurídico, mas na mídia em geral, né? E ela vai colocar, então, acredito também que ontem a professora Maria Júlia falou um pouco sobre a acumulação flexível, enfim, mas ela vai colocar que quando essa flexibilidade vem para o direito do trabalho, ela está atrelada ao toyotismo, que também acredito a professora Maria Júlia tratou ontem, então não vou entrar em minúcias, né? Mas esse novo modo de produção de riquezas que vai aí se estabelecer a partir, principalmente, da década de 70, então, que também traria reflexos para o âmbito do direito do trabalho, tornando esse direito flexível. E esse direito flexível do trabalho, em alguma medida, se contrapõe ao direito do trabalho clássico, que cada vez mais se aplica a um contingente menor de trabalhadores. Essa visão, né, um pouco dicotômica entre um direito do trabalho tradicional, um direito do trabalho flexível, vai um pouco de encontro com a noção de contratualidades expoliativas, né, porque o que essa noção quer chamar a atenção é justamente para as mediações, para as permeabilidades entre o âmbito formal e o âmbito informal do trabalho, por exemplo, mas me parece que é interessante essa proposição da Maria do Perpétuo Socorro para a gente pensar a origem e o desenvolvimento da terceirização. Então, esse direito flexível do trabalho vai trazer propostas que vão flexibilizar os institutos trabalhistas. E vão, então, conferir ao direito do trabalho, e aqui abro aspas, a esse direito laboral, uma força ideológica mediante uma manipulação intencional da linguagem, em que flexibilização corresponde à modernidade, constitui algo positivo que se sobrepõe às condições rígidas que seriam o seu oposto. Então, aqui, o que ela está discutindo? Algo que certamente todos nós que gostamos de ler jornal, enfim, ou que ouvimos podcasts de notícias, né, já ouvimos e ouvimos com certa recorrência, que é essa contraposição entre a modernidade, que precisa de maior flexibilidade, e aquilo que seria, de alguma maneira, arcaico, velho, rudimentar, que seria essa CLT, que foi, né, pensada lá na década de 40. Então, o que ela está trazendo é uma problematização desse entendimento, colocando que, bom, esse direito flexível do trabalho, ele precisa de institutos trabalhistas que sejam flexibilizados, a exemplo da terceirização, e ele vai, né, construir aí toda uma narrativa para justificar essas alterações, inclusive legislativas, que vão tentar atrelar as suas propostas de flexibilização a uma noção de modernidade e que, em contraposição, vão colocar esses institutos tradicionais num lugar de rigidez,
enfim, e de necessidade de serem abolidos. Então, essa flexibilidade laboral vai configurar uma mudança no polo protetor, então, e no fundamento do direito do trabalho, que vai se deslocar da figura do trabalhador, do empregado, polo historicamente protegido pelo direito do trabalho, em direção ao polo dos empregadores. E esse panorama, então, de flexibilização, de, entre aspas, modernidade, vai incidir sobre as relações de trabalho contemporâneas e vai fazer com que novas formas de contrato de trabalho passem, então, a ganhar maior espaço, seja no debate público, midiático, seja no próprio ordenamento jurídico. E aí, essa autora, então, a Maria do Perpétuo Socorro, vai trazer um conceito que é também bastante conhecido para nós da área do direito do trabalho, que são os modelos atípicos de contrato de trabalho. E a terceirização seria um desses contratos atípicos. Aqui, novamente, a gente poderia fazer uma digressão, né, e pensar as diferentes formas de abordar um mesmo fenômeno, né, diferentes formas de abordar a terceirização, porque quando a gente fala em contratos atípicos de trabalho, nós estamos pressupondo que há uma forma de contratação que é típica e estamos aí fazendo uma dicotomização, né? Estamos polarizando duas formas de contratação. O que o conceito de contratualidades expoliativas está propondo é justamente repensar essa diferença radical entre as formas de contratação, justamente para que a gente possa perceber que, na realidade brasileira, né, permeada aí por todo o histórico que a Maria Júlia certamente trouxe ontem, na verdade, nós não temos, nunca tivemos, né, um estado de bem-estar social que vigeu plenamente, que beneficiou toda a sociedade, de maneira que aquela forma de contratação por tempo indeterminado tenha sido necessariamente hegemônica e atingido aí todas as parcelas populacionais de maneira equânime. Mas, né, acredito assim, que uma vez que nós tenhamos contato com as diferentes abordagens teóricas, nós também vamos decidir aquela que faz mais sentido para nós. Então, seja interpretando a terceirização como uma forma atípica de contratação ou como uma contratualidade expoliativa, fato é que ela está inserida nesse panorama da nova ordem laboral, do direito do trabalho flexível, que a Maria do Perpétuo Socorro está trazendo para nós. Outras autoras, a Graça Druck, que é uma professora, enfim, referência na sociologia do trabalho, hoje em dia dá aula na Universidade Federal da Bahia, ela vai, então, defender que a terceirização, na verdade, não é um fenômeno novo. Trata-se de um fenômeno velho que, inclusive, teria sido utilizado já na Revolução Industrial Inglesa. Então, quer dizer, realmente um fenômeno que está presente nas relações capitalistas de trabalho desde a sua origem. Mas essas autoras vão localizar que no Brasil a terceirização já era utilizada principalmente nas zonas rurais, nas situações de atividades sazonais, principalmente a partir da figura do gato, que, enfim, né, com certeza nós em algum momento da nossa vida também já ouvimos falar dessa figura do gato, mas que no Brasil teria se tornado um fenômeno mais relevante, central, a partir justamente do toyotismo. Já o Sérgio Pinto Martins vai localizar a inserção e a maior significância da terceirização no Brasil, principalmente a partir das indústrias automobilísticas na década de 50. Enfim, se nós quisermos entender como um fenômeno que já estava presente nas zonas rurais desde há muito tempo, ou que vai ter uma maior presença a partir da década de 50, fato é que a terceirização não é algo
que surge em 2017 ou nos anos anteriores, mas que já permeia a realidade laboral do Brasil há algum tempo. Por isso, inclusive, né, que nós já temos uma ampla bibliografia que vai tratar sobre a temática, que vai refletir sobre ela a partir de diferentes ângulos e com diferentes objetivos. Mas, ainda nessa retomada, né, em pensar a origem e desenvolvimento da terceirização no Brasil, nós podemos pensar algumas políticas governamentais que favoreceram esse processo de aplicação e de posterior ampliação da terceirização. E aí a literatura vai localizar no governo Collor, né, principalmente com a abertura da economia ao comércio internacional e com a implantação das privatizações, políticas que vão incidir direta ou indiretamente sobre a terceirização. E desde os anos 90 até os dias atuais, o que nós pudemos observar e o que a literatura especializada registra é esse espraiamento, essa ampliação, expansão e complexificação da terceirização, que vai cada vez mais estar presente em diferentes atividades econômicas, em diferentes empresas e vai atingir diferentes trabalhadores e esferas profissionais. E aí, o que o Palmeira vai colocar é que essa mutabilidade, né, ou seja, essa capacidade de transformação objetiva da terceirização, ao se articular com as condições de trabalho, vai refletir sobre os meios de controle das relações sociais. E, enquanto expressão instrumental do Estado, o direito vai mascarar algumas contradições de classe por meio de alguns conceitos e de fórmulas abstratas. O que ele está colocando aqui, então? Que a terceirização, justamente tendo em vista que ela já está presente no Brasil há muito tempo, ela vai se transformando ao longo da história, vai uma transformação para corresponder às necessidades tanto aí do mercado econômico, digamos, quanto do mercado laboral, e vai incidir sobre as condições de trabalho, também reverberando nas formas de controle, né, de subordinação dessas relações sociais. E ele vai chamar a atenção para o fato de que o direito, né, que nos convoca aqui a essa aula de hoje, é um instrumento do Estado que vai, então, criar conceitos, fórmulas para legitimar essa forma de contratação. E eu acho que isso fica bastante palpável quando a gente for analisar essa distinção de atividade meio e atividade fim. Porque por muito tempo essa foi a distinção central que tanto o judiciário trabalhista quanto a doutrina, enfim, colocavam como sendo o parâmetro para que a gente pudesse reconhecer, perceber a legalidade ou a ilegalidade da terceirização. Mas de um momento para o outro, isso cai por terra. Né? A lei que vai generalizar a terceirização vai trazer por terra essa distinção, essa fórmula abstrata. Então, quer dizer, a depender dos interesses também, das necessidades que movimentam o mercado, o direito vai construir conceituações e fórmulas para fazer corresponder os interesses econômicos que precisam prevalecer. Então, eu acho bastante interessante essa colocação do Palmeira, porque nos traz para a concretude, né, dessas fórmulas jurídicas. E aí nós passamos a poder, então, conceituar a terceirização. Esse autor, né, o Palmeira, como eu estava citando, que é um autor bastante interessante no debate de terceirização, ele tem... Enfim, ao final do meu material escrito, colegas, eu trago todas as referências bibliográficas. Então, quem tiver interesse em aprofundar o estudo, leia Zé Palmeira Sobrinho, porque ele realmente fez um livro bastante interessante sobre terceirização. E ele vai colocar, então, que a terceirização é essa forma de organizar a produção que vai possibilitar para a empresa contratante transferir a outra empresa, que vai ser contratada, a obrigação, seja pela produção de alguns bens, seja pela realização de alguns serviços. E essa
transferência também vai se dar no nível dos riscos daquela atividade, né? Porque, em alguma medida, os riscos vão ser, então, transferidos a essa empresa contratada. Mas, na maioria dos casos, a utilização da terceirização vai se justificar com base na especialização dos serviços, na diminuição dos custos, por óbvio, e na descentralização da produção. Então, esse é outro debate que estava bastante presente até a promulgação das leis de 2017, que era a questão da especialização. Então, falava-se muito que a terceirização, e isso a partir de um debate importado, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? Então, que a especialização, ela possibilitaria a especialização dos serviços, porque eu vou contratar, por exemplo, uma empresa de limpeza que é especializada nessa atividade, que vai, então, realizar o serviço da melhor forma possível. Obviamente que a questão da diminuição dos custos é uma justificativa que sempre esteve presente, mas também essa questão da descentralização produtiva, que tem relação direta, né, com o modo de produção, com o padrão produtivo toyotista, que é de colocar para fora da empresa atividades que não fossem aí centrais ou atividades fins, né, dessas empresas. Mas, novamente, quando, com o passar do tempo, o desenvolvimento da história e analisando a realidade atual em que a terceirização ela é legalizada em todas as atividades, nós percebemos que, na verdade, esse debate teórico sobre especialização dos serviços não se verifica atualmente, né? Que, na verdade, trata-se aí de uma construção conceitual, enfim, de fórmulas, né, para legitimar o avanço gradual dessa forma de contratação. Já o Rodrigo Carelli vai entender a terceirização como essa entrega de uma determinada atividade periférica, a princípio, para ser realizada de maneira autônoma por essa empresa especializada. Essa prática, então, vai trazer implicações como por exemplo, vai viabilizar todas as formas de subcontratações, vai flexibilizar a produção, alterar as condições de trabalho e vai ter como finalidade, novamente, né, reduzir despesas, realizar mudanças organizacionais, racionalizar a produção, que é outro ditame também do toyotismo, né, a racionalização da produção, a finalidade também de realizar uma especialização flexível e também de realizar uma quebra do movimento sindical. Então, aqui eu chamo a atenção, em primeiro lugar, para essas mudanças organizacionais, ou seja, né, da organização da empresa, porque se antes você tinha que gerir, digamos, 10 trabalhadores, agora com a terceirização você vai ter que gerir de maneira mais enfática uma quantidade menor de trabalhadores, mas ao mesmo tempo, sobre esses trabalhadores terceirizados, há alguma gerência. Então, isso vai trazer alterações importantes para a dinâmica organizacional das empresas e vai ter reflexos diretos também sobre a organização coletiva desses trabalhadores, né? Porque se antes nós aqui, que trabalhávamos para a empresa X, estávamos protegidos por um mesmo sindicato, enfim, integrávamos uma mesma base sindical, com a terceirização ocorre a pulverização. Então, há aí também dificuldades de mobilização coletiva. O âmbito do direito coletivo não vai ser o foco aqui da nossa discussão de hoje, mas, enfim, aos que se interessarem, inclusive na literatura que eu referencio ao final desse material escrito, há um amplo debate, né, de especialistas em direito coletivo do trabalho, em sindicalismo, que vão debater os impactos da terceirização sobre essa esfera coletivizada. Tendo, então, feito essa retomada da origem e do desenvolvimento da terceirização, a gente vai adentrar agora em alguns apontamentos mais jurídicos. Nós vamos fazer uma retomada das principais leis que desde 1916, mas eu prometo que não vai ser uma retomada assim tão exaustiva, mas que
de alguma maneira, tangenciam a temática da terceirização, justamente para que a gente constate, inclusive em termos legislativos, que as leis de 2017 não surgiram naquele momento, mas que fazem parte aí de toda uma construção legislativa dos atores sociais interessados na implementação e espraiamento da terceirização no Brasil. Então, nós podemos começar observando que o Código Civil de 16 já previa aquilo que nós denominamos como locação de serviços, assim como previa a empreitada, que pode ser, né, interpretada como uma forma de terceirização utilizada amplamente no setor da construção civil. O artigo 1237 colocava, então, que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela ou só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Ou seja, essa empreitada podia ser de mão de obra, tão somente, ou também de materiais. E aí nós percebemos, né, que confundem-se efeições da terceirização com a intermediação de mão de obra. A CLT de 43, então, quando entra em vigor, todos nós sabemos, faz com que aquelas previsões legais que estavam contidas no Código Civil e que estavam vigentes passem, então, a ser revogadas para que o regulamento próprio da CLT incida sobre essa esfera laboral. E no seu artigo 455, impunha que nos contratos de subempreitada, o empreiteiro principal era responsável solidário com o subempreiteiro pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Então, o caput desse artigo colocava que nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento das obrigações por parte do primeiro. Então, esse foi o dispositivo que primeiro tratou na legislação trabalhista sobre a terceirização e o seu efeito de cascata. E aí, enfim, com o desenrolar histórico, ao final da década de 60 e início da década de 70, a legislação que vai se relacionar à terceirização começa a ganhar maiores contornos mais bem definidos e vai primeiro se apresentar no setor público, ou seja, é o Estado que vai primeiro adotar a terceirização. E isso é bastante importante e significativo daquilo que o Palmeira nos chamava a atenção para o papel do Estado e para o papel do direito, enquanto esse instrumento do Estado, para a efetivação, enfim, dos interesses hegemônicos. E então, em 67, nós temos esse decreto-lei número 200, que vai ser esse primeiro diploma legal permissivo da terceirização de maneira direta, de forma explícita. É um decreto que vai, então, tratar da organização da administração federal, vai tratar da reforma administrativa e que, no seu artigo 10, caput, vai colocar a descentralização da execução de algumas atividades da administração federal. Então, eu leio brevemente aqui o parágrafo 7º, que coloca: para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo de impedir um crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar esses encargos de execução. Então, aqui nós temos, né, esse ideário do enxugamento da máquina pública, né? Então, coloca-se expressamente esse objetivo de impedir um crescimento desmesurado da máquina administrativa.
Então, com esse ideário que também está relacionado com a toada neoliberal, que ontem a professora tratou, não vou aqui me repetir. Então, esse ideário vai se fundir com a permissão da terceirização no âmbito público. Então, essas empresas privadas especializadas, e aqui novamente essa ideia de especialização, que tenham, né, então, essa especialização nessas atividades que antes eram realizadas pela administração, vão, então, poder passar a realizar de forma autônoma essas atividades. Isso aqui é bastante significativo, acho importante também repisar, né, que o ano desse decreto é um ano que está inserido aí no contexto da ditadura militar, que vai levar adiante, então, essa perspectiva de enxugamento do Estado, da máquina pública, e que vai, então, ser esse primeiro marco legal em relação à terceirização. Durante a década de 70, então, a legislação brasileira vai passar a incorporar diversos dispositivos que vão prever novas hipóteses de terceirização legalizada, agora no setor privado da economia. E aí aqui eu elenco alguma dessas leis, como a Lei 5.645, que é de 1970, e que vai falar sobre as atividades que são delegáveis a terceiros, aqui novamente pela Administração Pública Federal, e aí atividades relacionadas a transporte, conservação, custódia, operação de elevadores e limpeza. Então, a gente percebe que a terceirização começa a ocorrer nessas atividades laborais tidas como acessórias, como secundárias, como atividades meio, né? Ou seja, muito atrelada, então, à limpeza, à conservação, ao transporte, enfim. Depois, em 74, nós temos a Lei 6.019, que é denominada a Lei do Trabalho Temporário, que vai, então, tratar dessa forma de contratação em empresas urbanas e que vai ter também bastante significância para a temática da terceirização. Em relação a essa lei, nós temos a conceituação do trabalho temporário no artigo 2º, e o trabalho temporário é uma forma de contratação que caminha junto com a terceirização, por isso que eu vou me deter um pouco mais à análise dessa lei. E o trabalho temporário, então, vai ser aquele prestado por uma pessoa física a uma empresa para atender às necessidades transitórias de substituição de pessoal regular e permanente ou ao acréscimo extraordinário de serviços. Não se trata, então, especificamente da terceirização, mas de uma mão de obra que vai ser fornecida em situações excepcionais. Mas, fato é que, a partir dessa legislação sobre o trabalho temporário, as empresas vão poder contratar outras empresas especializadas em trabalho temporário para que, então, esses trabalhadores temporários se insiram nas suas atividades centrais, e isso, nessa processualidade que nós estamos analisando aqui, vai corroborar para uma legitimação tanto social quanto jurídica da terceirização. E aqui tem uma colocação, novamente, da professora Graça Druck, bastante interessante, que ela vai chamar a atenção para o fato de que essa lei do trabalho temporário, ela vai ser importada da legislação europeia, mas que, uma vez aplicada no nosso ordenamento, ela não vai se justificar. Por quê? Na Europa, de então, existia a garantia em relação à dispensa arbitrária, desmotivada. E a empresa, somente em hipóteses transitórias, e a empresa, em hipóteses transitórias, não tinha como contratar e depois dispensar esses trabalhadores, justamente porque a dispensa arbitrária, sem motivação, não era permitida. Então, você tinha essa situação que colocava a necessidade dessa forma de contratação. Mas no Brasil,
quando da entrada em vigor da Lei de Trabalho Temporário, já não existia essa estabilidade no emprego, porque o FGTS já havia sido criado em 66, ou seja, você tinha possibilidade de demitir de forma imotivada trabalhadores a qualquer momento. Então, já que você podia contratar e dispensar o trabalhador a qualquer momento, bom, não existiria essa necessidade de contratação de temporários. Daí, então, essa contradição entre a importação dessa forma de contratação na realidade europeia e na realidade brasileira. E, inclusive, essa outra autora que nós tratamos no início da aula, Maria do Perpétuo Socorro, vai colocar que é justamente com a instituição do regime do FGTS, em 66, que ocorreria essa transformação do direito do trabalho no Brasil, que daria origem para o que ela conceitua como esse direito flexível do trabalho. Mas, não obstante esses entendimentos teóricos, fato é que a Lei do Trabalho Temporário, de 74, vai, então, significar mais um passo rumo à implementação e à expansão da terceirização tal qual a conhecemos nos dias de hoje. Então, aqui, a Maria do Perpétuo Socorro vai colocar que a terceirização formal se inicia com essa previsão de trabalho temporário, e nesse momento inicial, essa forma de contratação entre empresas era marcada por esse traço da transitoriedade, da excepcionalidade dessas situações. Mas, ao longo do tempo, a terceirização vai, então, se justificando e vai ocorrendo em situações não mais de excepcionalidade, mas situações corriqueiras. Depois, em 83, nós vamos ter a Lei 7.102, que vai versar sobre segurança em estabelecimentos financeiros e vai aí estabelecer algumas normas para a constituição dessas empresas particulares que vão oferecer serviços de vigilância de valores e etc. E no seu artigo 10, parágrafo 2º, vai colocar que as empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas, a estabelecimentos comerciais, industriais, prestação de serviços residenciais, a entidades sem fins lucrativos, órgãos de empresas públicas. Ou seja, é um dispositivo que vai legalizar a realização da terceirização nessas atividades aqui expressamente contidas. E, novamente, juntamente com o setor de limpeza e asseio, o setor de transporte e de segurança é aquele que mais comumente nós víamos a terceirização antes da sua legalização plena. E aí nós adentramos na década de 90, que, como eu disse anteriormente, é esse momento, tendo em vista as políticas governamentais que estavam também em curso, um momento, então, em que essas mudanças no direito do trabalho vão se intensificar, se apresentar de maneira mais presente, mais assertiva. E as empresas vão, então, passar a adotar essas novas formas de organização, novas formas administrativas, com o intuito de fazer frente à concorrência internacional, tendo em vista justamente isso que o neoliberalismo traz, com Collor, com FHC e também nos dias atuais, dessa concorrência a nível mundial com a abertura dos mercados. Então, em 94, o artigo 442 da CLT vai ser alterado para inserir a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa. Então, aqui, quando a gente trata também
do trabalho em cooperativa, nós estamos falando de antecedentes, de formas que tangenciam a situação da terceirização. E isso vai, né, ser mais um instituto jurídico, mais uma fórmula jurídica que vai contribuir para a ampliação da terceirização, tendo em vista justamente essa percepção de que a contratação do cooperado vai significar menores custos para aquela empresa contratante. Em 95, então, nós vamos ter a Lei 8.987, que vai, então, né, se inserir nesse período preparatório da privatização de empresas estatais de serviço público e que vai regulamentar especificamente o regime de concessão e a permissão da prestação desses serviços públicos. O artigo 25, parágrafo 1º, vai colocar que, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos sociais. Então, aqui, nós temos essa permissão de que, inclusive, as atividades que são inerentes a esse serviço que foi concedido possam, então, ser contratadas a partir de terceiros. Depois, outro marco também importante no debate da terceirização é a questão das telecomunicações, que vão receber um regramento específico em 97, a partir da Lei 9.472, que vai, então, dispor sobre a organização desses serviços de telecomunicação, e no seu artigo 94, inciso 2º, vai trazer a possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, novamente, acessórias ou complementares ao serviço. Então, aqui, nós observamos de maneira bastante nítida a permissibilidade da terceirização nessas esferas. Ainda nessa toada de legislações relacionadas à terceirização, em 97, nós temos a Lei 9.000, novamente, né? A Lei 9.472, que vai, então, trazer, né, para as empresas privatizadas, concessionárias de serviços públicos, esse entendimento de que podem entregar a outras empresas qualquer de suas atividades, inclusive aquelas tidas como atividades fim, né, que é justamente esse entendimento aqui de que né, pode haver a contratação de terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares. Depois, nós temos o regramento sobre os contratos de trabalho por prazo determinado, que não vai mais, essa forma de contratação não vai mais precisar observar essas amarras que estavam contidas no 443. Depois, em 2007, quando do regramento das atividades de transporte rodoviário de cargas, novamente, aqui, então, vai haver a permissão de contratação de terceiros. E chegamos em 2009 com a Lei 11.909, que vai dispor sobre as atividades relacionadas ao transporte de gás e que vai também colocar a possibilidade de contratação com terceiros do desenvolvimento das atividades inerentes, acessórias ou complementares. Então, vocês percebem, colegas, quer dizer, eu estou trazendo todo esse regramento, toda essa ampla legislação ao longo do tempo, para que a gente constate que a terceirização não é um fenômeno que surge pontualmente, mas que vai gradativamente em sua processualidade ao longo do tempo sendo construída. E a Maria do Perpétuo Socorro vai, então, sintetizar da seguinte maneira: essas mudanças na legislação trabalhista brasileira,
com a criação dessas diferentes modalidades de contrato que vão se diferenciar daquele contrato típico, daquele contrato ordinário, daquele contrato padrão, vão, então, essas mudanças possibilitar a adoção de contratos que vão ser mais convenientes. Mas que vão ser mais convenientes a quem? Aos empregadores, né? E que vão, então, criar aí dificuldades no mercado de trabalho, inclusive, para inserção daqueles trabalhadores que estão em inatividade, enfim, que vão ser impelidos a aceitar outras formas de contratação atípicas ou mais precarizadas. E aí é interessante que ela vai trazer essa imagem do camaleão. Vai colocar que a terceirização vai, então, se assemelhar a um camaleão, porque, como nós vimos, inicialmente ela era prevista para o setor público, tendo em vista essa ideia de enxugamento da máquina estatal, mas que vai, então, se desenvolvendo como esse mecanismo de descentralização e que vai, então, atingir também a atividade privada. Inicialmente atendendo aí a necessidades ditas transitórias, mas que vão se ampliando e vão estando presentes na realidade laboral de maneira permanente. Bom, e aí, como eu disse, né, há essa previsão dessa diferenciação entre atividade fim e atividade meio, mas nós sabemos que hoje em dia essa diferenciação não mais ocorre. Aqui, então, nós pudemos realizar essa retomada no âmbito das legislações que tratam sobre a matéria, e agora nós vamos passar para o entendimento jurisprudencial. A súmula 239 do TST, então, ela tratava desses serviços de processamento de dados para a instituição bancária e asseverava que esse empregado que realizava essas atividades deveria ser entendido como bancário, na letra da súmula. Então, nós temos que é bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Então, aqui, nós temos essa equiparação e nós sabemos que os trabalhadores bancários recebem um regramento especial no nosso ordenamento e nós temos esse entendimento do TST que equiparava esse empregado dessa empresa de processamento de dados ao empregado bancário. Depois, a súmula 256, também do TST, vai reforçar essa diretriz de restrição em relação aos contratos de prestação de serviços. E vai colocar que, com exceção desses casos de trabalho temporário e de serviços de vigilância, isso tendo em vista que já estava vigendo as duas leis que nós tratamos aqui anteriormente, com exceção dessas situações, então, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se um vínculo empregatício diretamente com esse tomador de serviços. Nós temos aqui, então, dois entendimentos simulados do TST que vão restringir a aplicação da terceirização. E, posteriormente, nós temos a súmula 331, que vai substituir a súmula 256, é uma súmula, a 331, que data de 1993, então, que está inserida nesse momento de maior incidência do neoliberalismo no Brasil, e que, para alguns autores, essa súmula vai ser um marco importante dessa flexibilização do direito do trabalho que nós tratamos, desse direito do trabalho flexível. E vai ser importante por quê? Porque essa súmula vai cristalizar o entendimento de que a terceirização é válida. Ela vai cristalizar esse reconhecimento da terceirização
sob determinados parâmetros que nós vamos observar, mas fato é que esse instituto jurídico vai, então, passar a ter maior visibilidade, a ser mais reconhecido juridicamente. E nós temos, né, uma diferença entre a redação original e a redação que, em 2007, estava vigendo. Aos colegas que se interessarem por verificar essas diferenças, eu recomendo a leitura, mas com o avançar aqui da nossa hora, eu não vou poder trazer melhores detalhamentos sobre isso, mas o que importa é que a súmula 331, tal qual, né, nesse momento, inclusive, de entrada em vigor da reforma trabalhista de 17, vai trazer alguns apontamentos importantes. Diz lá que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Diz também, há aí algumas especificações em relação à terceirização na administração pública e coloca que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação liberal. Então, aqui, laboral. Então, aqui nós temos o reconhecimento da terceirização como uma forma de contratação legítima e a imposição de algumas restrições, inclusive essa delimitação das atividades meio e atividades fim. E aqui, né, em relação a esse parâmetro de diferenciação que vai ser elegido pelo TST para permear essa temática no seu entendimento jurisprudencial, é uma distinção que ela é vulnerável. O Palmeira, então, vai colocar aqui, se nós pegarmos os atos complexos que são praticados cotidianamente por um trabalhador, é possível decompor esses atos em atos mais simples. E aí, nós podemos chegar à conclusão que nem sempre é possível determinar a diferença entre atividade fim e atividade meio, apesar né, dessa construção jurisprudencial, mas que, ao decompormos essas atividades complexas em atividades mais simples, nós percebemos que são todas igualmente necessárias para a produção. Daí, então, a inconsistência desse critério, que, inclusive, demanda aí algum nível de arbítrio por parte dessa empresa contratante para definir aquilo que é atividade meio e atividade fim, tendo em vista, inclusive, que essa diferença vai se pautar na autodefinição da empresa em relação ao seu objeto, né, a atividade econômica que essa empresa desempenha. Então, aqui nós temos né, esse questionamento sobre a validade dessa distinção. Também o Souto Maior, que eu imagino que os colegas da área conheçam, né, atualmente ele é desembargador, mas também é professor da USP, né, ele vai trazer uma reflexão bastante interessante, né, em relação a esse parâmetro de diferenciação, que é o seguinte, ele vai, por exemplo, colocar a situação do serviço de limpeza, que é, enfim, uma atividade, né, aí já muito reconhecida como sendo possível a terceirização, e ele vai colocar, bom, mas se esse serviço de limpeza, que é normalmente apontado como uma atividade meio, estiver ocorrendo em um hospital, nós sabemos que, né, para que todas as atividades, entre aspas, fim, dos médicos, dos enfermeiros, etc., sejam bem realizadas, para que essas atividades ocorram da melhor maneira possível dentro do âmbito de um hospital, é necessário que haja uma limpeza a melhor possível para garantir, enfim, a saúde de todos os pacientes. Então, em que medida nós realmente podemos entender essa atividade de limpeza como uma atividade meio? Porque sem ela, não é possível que, por exemplo, seja realizada uma cirurgia, né, bem sucedida, etc. Então, a partir dessa reflexão, Souto Maior vai
colocar que esse padrão jurídico que é criado, ele vai se desvincular da função histórica do direito do trabalho, que é a proteção do trabalhador. Então, aqui, novamente, dentro desse âmbito do direito flexível do trabalho. Mas, quando nós pensamos, retomando aquilo também que já colocamos, né, do direito enquanto esse instrumento do Estado para gerir esses interesses, nós percebemos que essa diferenciação entre atividade fim e atividade meio tem o seu fundamento no toyotismo, nesse padrão produtivo que vai se inspirar na teoria do foco. Essa teoria, então, vai colocar que a empresa central, né, ou a empresa principal, ela deve concentrar em si somente aquelas funções que vão dizer respeito à sua atividade nuclear, horizontalizando as demais atividades para outras empresas que sejam periféricas, que sejam auxiliares. Então, nós percebemos, né, o fundamento no toyotismo dessa diferenciação, mas, não obstante esse importante avanço da terceirização com a súmula 331, a partir dos anos 2000, esse regramento já não era mais suficiente, ou seja, o setor empresarial clamava pelo espraiamento total, pela generalização da terceirização e vai, então, começar a expressar sua insatisfação com esses limites, com essas condições que a súmula 331 trazia. E aí, enfim, uma tentativa de avançar nesse debate, esse setor da sociedade vai passar a apresentar diversos projetos de lei por meio, enfim, dos seus representantes parlamentares que objetivavam autorizar a terceirização em todas as atividades produtivas, inclusive nas atividades fim. E aí nós passamos às propostas de regulamentação da matéria. Olá, bom dia. Bom, então, a terceirização, como nós sabemos, até 2017, não tinha uma regulamentação jurídica plena. Existia esse regramento, enfim, do TST, essas outras leis que eu mencionei, que eram localizadas a alguns setores econômicos, mas não existia uma regulamentação plena da matéria. E, enfim, diversas propostas foram levadas ao Congresso justamente para regulamentar a terceirização de maneira mais ampla. E aqui eu trago, como, enfim, né, atualmente nós já temos a legislação, eu não vou tratar pormenorizadamente todos os PLs que foram apresentados, mas vou somente mencionar o PL 4.330, que data de 2004 e que foi apresentado pelo deputado Sandro Mabel, e o PL 1621 de 2007, que foi apresentado pelo deputado Vicentino. Ambos tratavam, então, da terceirização e tinham esse intuito. Mas, como nós sabemos, foi com a Lei 13.429 de 2017 que, finalmente, a terceirização foi amplamente regulamentada. Colegas, nós estamos, agora são 10h10, nós ainda precisamos terminar o assunto da terceirização e depois passar ao assunto da intermitência, mas como agora eu vou, depois de tratar dessa legislação, tratar da reforma trabalhista e aí entrar no assunto da intermitência, eu proponho que a gente faça um intervalo de 10 minutinhos, retorne às 10h20, para que a gente possa fazer a segunda metade da aula. Tudo bem? Pode ser? Então, tá bom. Então, até daqui a pouco. Retornamos em 10 minutos. Bom, então vamos lá voltar. Quem está aqui no online, eu estava aqui discutindo com o colega
E eu não sei vocês, na graduação de vocês, mas pelo menos na minha, eram poucos os colegas de turma que gostavam de direito do trabalho. Eu era uma das exceções. Mas, enfim, eu acho essa área do direito encantadora. Nela ficarei para sempre. Gente, mas vamos lá voltar ao tema que nos convoca aqui, que é então terminar de debater a terceirização e trazer, né, o nosso atual regramento, a Lei 13.429 de 2017, que vai então, por um lado, alterar, dentre outras alterações, né, mas que vai alterar a Lei 6.019 para inserir o artigo 4º-A, que vai colocar que a empresa prestadora de serviços a terceiro é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Essa empresa, então, prestadora de serviços, contrata, remunera, dirige o trabalho que vai ser realizado pelos seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. E estabelece no parágrafo 2º que não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou os sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Bom, então aqui nós temos a permissibilidade da terceirização, inclusive daquele fenômeno que nós chamamos de quarteirização, né, que é a possibilidade de subcontratação já pela empresa prestadora de serviços e a determinação de que não há o reconhecimento do vínculo empregatício. Já o artigo 5º-A vai colocar que contratante é essa pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e específicos. E essa empresa contratante, ela vai ser subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas que decorram desse período de prestação de serviços. Então, aqui a gente tem a figura da responsabilidade subsidiária e não da responsabilidade solidária. E com isso, né, com essas alterações na Lei 6.019, que essa lei de 2017 coloca, nós temos a generalização da terceirização no nosso ordenamento. E aí nós passamos para tão discutida reforma trabalhista de 2017, que alguns vão colocar como sendo uma contra-reforma, enfim, fato é que a Lei 13.467 vai promover diversas alterações no texto da CLT, a tal ponto que o Souto Maior e a Valdete Severo vão quantificar essas alterações promovidas pela reforma trabalhista e vão chegar ao surpreendente número de 200 modificações no texto da CLT. Enfim, uma reforma, então, com bastante envergadura que modificou substancialmente o direito trabalhista pátrio. E, enfim, nós sabemos que os argumentos que vão ser mobilizados pelos setores que defendiam essa legislação vão tentar, então, justificar toda essa vasta modificação da CLT a partir do entendimento de que, enfim, a contratação por meio das regras da CLT significa ao empregador um elevado custo, uma burocracia demasiada, enfim, e que esse cenário impediria, dificultaria o crescimento econômico e mesmo a produtividade brasileira. E aí, quando nós vamos, por exemplo, analisar documentos divulgados pela CNI, pela Fiesp, enfim, por outros órgãos aí representativos do patronato nacional, nós vemos que essa argumentação, essa forma de justificar a necessidade dessas modificações está nitidamente encampada. Mas
né, em relação ao contrato de trabalho, essas modificações que foram realizadas pela reforma trabalhista vão tornar as condições de trabalho mais vulneráveis. E a liberalização total da terceirização é uma dessas faces da moeda, assim como também a questão do trabalho temporário, do trabalho autônomo, da pejotização, da cooperativa, enfim, são aí formas de contratação mais precárias desde o ponto de vista dos empregados. E aqui eu retomo essa ideia das contratações atípicas que a Maria do Perpétuo Socorro mencionou, que eu tratei um pouco no início da aula, para asseverar que essa institucionalização de contratos mais precários que a reforma trabalhista vai trazer, como nós sabemos, não é uma novidade. A partir da década de 90, né, como eu disse, então, esses contratos atípicos vão passar a ser maiormente regulamentados e vão possibilitar aí as empresas realizarem um ajuste no seu volume de empregados, de funcionários, de acordo com as demandas. E essas contratações que vão passar a ser conhecidas como atípicas, mas que também podemos entendê-las como contratações expoliativas, vão então ser consideradas como flexíveis e como essa alternativa ao contrato por tempo indeterminado e que vão então possibilitar que o empresariado tenha uma maior margem de discricionariedade no momento de escolher a forma de contratação, tendo sempre em vista a redução dos custos trabalhistas. E aí, a fim de elencar, né, esses contratos precários e atípicos que vão ser ou legitimados com a reforma trabalhista ou que vão ter o seu âmbito de incidência aumentado, essa autora, Marilane Teixeira, vai elencar esses contratos mencionando a ampliação do contrato por tempo parcial, a introdução do contrato intermitente, que é o assunto agora que nos convoca, né? E o contrato intermitente, ele vai, então, possibilitar essa liberdade para que a empresa contrate somente pela jornada em que o trabalhador estiver efetivamente trabalhando, né? Podendo, então, ser uma forma de contratação que apresenta uma maior descontinuidade e que, por consequência, vai deixar esse trabalhador numa situação de maior vulnerabilidade. Mas outra forma de contratação precária, atípica, que vai ser incorporada pela reforma trabalhista é a extensão da contratação temporária, também a desfiguração da relação de emprego, que vai passar, então, a ser disfarçada pela contratação autônoma. A reforma trabalhista vai aumentar essa possibilidade. Enfim, temos, então, essas formas de contratação atípica. Sim, a Janice está perguntando se vai ter a disponibilização do material de apoio. Vai ter. Colegas, em todos os cursos de extensão aqui da ESA, tanto esse, outros que vocês venham a fazer, esse material que os professores preparam, esses slides, esse material escrito, é disponibilizado para vocês. Acredito que por meio de um Google Sala de Aula, Google Classroom. Mas nós, professores, não temos acesso a esse espaço virtual. Quem disponibiliza esse material é o suporte técnico, os funcionários aqui da ESA. Então, caso vocês atentem para os e-mails que a ESA mandou, porque pode ser que o link esteja lá, mas caso vocês realmente não tenham recebido o link de acesso, mandem um e-mail e eles vão poder informar vocês melhor, tá bom? Mas sim, esse material fica disponível para vocês. Então, nós temos, né, essa realidade de grande alteração, como eu disse, né, Souto Maior
vai trazer esse número de 200 modificações na CLT que a reforma trabalhista coloca. Temos esses contratos precários atípicos que vão ser ou legalizados ou aumentados por meio dessas alterações. E eu trago aqui um pouco desse contexto político em que a reforma trabalhista se insere. Justamente porque essas novas formas de contratação, tal qual o contrato intermitente, que nós vamos tratar daqui a pouco, vão ser justificadas a partir dessa ideia de combate ao desemprego e à informalidade. Esse combate que se coloca aí como ocorrendo, mas que, na verdade, a gente só vai verificar desde um ponto de vista formal. Por quê? Desde o ponto de vista material, quando nós vamos, por exemplo, analisar as taxas de desemprego, as taxas de informalidade, quando nós vamos verificar a concretude aí dos dados, nós percebemos que essas alterações legislativas não tiveram como consequência uma diminuição do desemprego ou da informalidade. Há aí uma vasta literatura especializada sobre a temática que vai fazer essa análise, vai aí colocar, né, os elementos que vão, todos os elementos que vão incidir sobre o desemprego e a informalidade. Mas, em termos de um contexto político, é importante nós relembrarmos que, bom, em 2014, como todos nós aqui sabemos, a candidata Dilma Rousseff ganha, então, as eleições presidenciais e, como nós tivemos notícia na grande mídia, logo em sequência, o seu candidato adversário, que foi derrotado, o candidato Aécio Neves, vai passar a encampar aí alegações de que teria ocorrido no pleito eleitoral algumas fraudes. Entre 2015 e 2018, então, todos nós vivenciamos aqui no Brasil um período de crise política, que, a partir da qual nós vivenciamos uma série de acontecimentos bastante significativos. Então, eu destaco que em 2015 nós tivemos a divulgação de um documento bastante importante no cenário político brasileiro recente, que é o documento Uma Ponte para o Futuro, que foi redigido pelo, então, PMDB, né, e que tinha como objetivo apresentar para a sociedade, em seus diversos setores, um conjunto aí de medidas que queriam redefinir o papel do Estado e realizar uma série de reformas. Esse documento, então, vai consolidar o apoio desses setores do mercado, e aí nós podemos aqui mencionar novamente a CNI, a FEBRABAN, a Fiesp, enfim, vai consolidar o apoio para o impeachment da, então, presidenta Dilma Rousseff. Entre 2016 e 2017, nós vivenciamos aí uma série, enfim, de manifestações do movimento sindical, enfim, de diversos setores da classe trabalhadora que queriam justamente contrapor as medidas do então presidente Michel Temer, que eram medidas de corte de gastos e também no sentido das reformas trabalhista e previdenciária. Esse é, então, um pouco esse contexto político em que a reforma trabalhista vai se inserir. E esse documento, Uma Ponte para o Futuro, redigido pelo, então, PMDB, vai ser levado, as políticas que ali estavam contidas, as diretrizes que ali estavam elencadas, vai ser concretizada tanto pelo governo do presidente Michel Temer, quanto pelo governo de Jair Bolsonaro e de seu ministro, né, principalmente seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e que vai aí ter como exemplos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, mudanças em órgãos de fiscalização ambiental e também de fiscalização do trabalho, a emenda constitucional 95, né, que ficou conhecida como a emenda do congelamento dos gastos públicos, enfim, todo essa agenda política que é, né, uma agenda de concepção
neoliberal e que vai, então, incidir e que vai produzir um processo de conversão daquilo que antes era indisponível e rígido em flexível. E aí se insere também o direito do trabalho e as mudanças da reforma trabalhista. Então, direitos que antes eram indisponíveis, tidos como rígidos e eram direitos invioláveis, passam, a partir dessa agenda neoliberal, que está consubstanciada nesse documento Uma Ponte para o Futuro, passam, então, a ser direitos flexibilizados. E aí, aqui eu trago uma pesquisa bastante interessante de duas professoras da Unicamp, uma da Unicamp e outra da USP. A Andréa Galvão é uma professora de Ciência Política da Unicamp, a Paula Marcelino é uma professora de Sociologia da USP, e que elas vão analisar a resposta popular, o entendimento, enfim, né, de uma ampla parcela da população em relação à reforma trabalhista e vão comparar com a insatisfação gerada pela reforma previdenciária. E eu acho que isso é interessante porque conversa bastante com essa ideia de contratualidades expoliativas, né? Essa ideia de contratualidades expoliativas, então, que vai trazer uma menor rigidez entre aquilo que a gente entende como formas padronizadas, formas tradicionais de contratação e formas atípicas, enfim, vai colocar aqui, bom, na verdade, né, no Brasil, no cenário que nós vivemos, as contratações mais precarizadas, elas já estão presentes desde há muito tempo, e, na verdade, são a realidade da maioria da população, e acho que esse entendimento de contratos expoliativos se relaciona com essa análise que essas duas professoras estão trazendo no seguinte sentido, que elas vão falar, bom, a reforma trabalhista não gerou tanta insatisfação popular quanto a reforma previdenciária. Mas como isso é possível, sendo que, como Soutomaior nos informa, mais de 200 alterações foram produzidas, alterações que nós sabemos que retiraram direitos, que pioraram condições de trabalho, como isso é possível? E elas vão, então, falar, bom, as razões disso são, em primeiro lugar, que a maior parte dos trabalhadores brasileiros, na verdade, já estava inserida em condições bastante precárias, né, tendo em vista a nossa alta taxa de informalidade no mercado de trabalho, enfim. Então, esse rebaixamento do padrão regulatório não vai ser exatamente uma novidade para a população, que já vai estar acostumada, entre aspas, né, com essas condições mais precárias. Depois, nós temos a questão de que há uma incorporação, né, uma internalização desse discurso da modernização e da flexibilização das relações de trabalho, como sendo aí dois imperativos inescapáveis, e o próprio movimento sindical vai internalizar esse discurso. Também ocorre a disseminação desse discurso da modernização pela mídia em geral, e isso vai, então, atingir muitos trabalhadores, assim como o culto do empreendedorismo, e essa questão do empreendedorismo está ainda mais marcada quando a gente trata de trabalho uberizado, que a aula de amanhã vai trazer. Certamente o professor Matheus vai tratar da questão do empreendedorismo. Outra razão para essa menor insatisfação popular com a reforma trabalhista comparativamente à reforma previdenciária é essa difusão dessa lógica do menos pior. Então, bom, é melhor perder alguns direitos aqui e acolá do que perder o emprego por completo. Então, essa ideia do menos pior. Ocorre também essa transmutação da noção de justiça social, que vai, então, reduzir, de diferenciar os direitos que estão existentes e vai aí, entre aspas, promover uma justiça social, assim como ocorre também, uma das razões é a divisão no interior das próprias centrais sindicais, né? Então, nós percebemos que o movimento sindical não foi uníssono em relação ao seu entendimento a essas alterações legislativas. E acho que
isso traz aí um panorama importante, né, para a resposta da sociedade a essa reforma trabalhista, que vai, então, legalizar e trazer expressamente a questão do trabalho intermitente. Bom, tendo em vista o avançar da hora, eu não vou, né, agora já são 10h42, nós temos alguns poucos momentos até o fim da nossa aula, eu não vou conseguir abordar todos os slides, mas fica a leitura recomendada, mas somente colocar, caso tenha, né, aqui algum colega, não seja da área, que não conheça trabalho intermitente, então, essa forma de contratação pode ser conceituada como sendo essa forma flexível de contrato que se caracteriza, e isso eu trago a definição da Sullivan Pereira, que é essa colega que eu mencionei anteriormente, que no seu mestrado em Direito na Universidade Federal da Bahia pesquisou detidamente o contrato de trabalho intermitente. A dissertação dela está referenciada ao final do meu material, então recomendo fortemente a leitura, aqueles que queiram se aprofundar na temática. Então, ela vai colocar que o contrato intermitente vai se caracterizar pela não fixação da prestação de serviço, do serviço laboral, como em um contrato por tempo indeterminado. Existe uma indeterminação dos dias de trabalho e de não trabalho. Essa forma de contratação vai ser legalizada pela reforma de 17, mas desde os anos 90, essa ideia de eliminar as porosidades do trabalho já estava presente na realidade brasileira com a empresa McDonald's. E isso é bastante importante, né? Essa forma de contratação, ela não é criada em âmbito nacional, mas trazida, né, dos Estados Unidos, e também vai ter influências do Zero Hour Contract, que é uma forma de contratação que surgiu no Reino Unido e depois se espraiou internacionalmente. O 443, então, da CLT, vai trazer que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. E aí, o seu parágrafo 3º vai colocar que é considerado como intermitente aquele contrato em que a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância entre períodos de prestação de serviços e períodos de inatividade, que podem ser determinados tanto em termos de horas, de dias ou de meses, enfim, e que pode ocorrer nas diversas atividades realizadas pelos empregados e pelos empregadores. Então, é isso. A grande novidade da intermitência é essa ideia de eliminar as porosidades, porque, bom, como todos nós aqui sabemos, em uma jornada, digamos, de 8 horas de trabalho diário, há aí momentos de inatividade. Em determinados setores, isso vai ser mais marcado, em outros, isso vai ser menos. Acho que na nossa realidade aqui enquanto advogados, por exemplo, bom, nós estamos ali sempre na frente do computador, sempre revisando alguma peça, redigindo algum e-mail, realizando alguma audiência, enfim, esses períodos de inatividade estão presentes, por óbvio, porque ninguém consegue laborar ininterruptamente, né, com plena concentração por horas a fio, há aí momentos de inatividade, mas há outros setores em que isso vai ficar mais marcado. Então, o McDonald's é um bom exemplo, porque como a atividade ali, digamos, principal pode ser criar ali, realizar um sanduíche, no momento em que não há clientes, em que não há pedidos, esse trabalhador pode ficar ali esperando, né, o próximo momento em que ele vai fazer mais um sanduíche. Essa ideia, então, de eliminar essas porosidades vai justamente significar que, bom, o que o McDonald's quer
é que esse trabalhador só seja remunerado pelo período exato em que ele está fazendo o sanduíche. Enquanto ele está na salinha de break, né, que eles vão denominar essa salinha de espera, ele não vai receber. Essa é a grande sacada, digamos, empresarial do trabalho intermitente. E aí, né, a Sullivan Pereira vai justamente colocar que quando a gente lê a parte final desse parágrafo 3º do 443, a gente percebe que o legislador ele vai ser expresso ao delimitar esses períodos de realização de serviços e de inatividade. E que essa ideia vai justamente corroborar com o método do just in time, que é um método de trabalho criado pelo padrão produtivo toyotista, certamente a Maria Júlia abordou ontem, que vai, então, gerenciar o processo produtivo de maneira a transferir para o trabalhador parte dos custos e dos riscos daquela atividade econômica. Porque, veja, se a gente pensar na realidade do McDonald's, se eu não tenho um cliente que está pedindo para mim um hambúrguer agora, faz parte do risco da atividade econômica, né? A flutuação aí dos consumidores. Mas, se eu pego e falo, olha, você, trabalhador do McDonald's, só vai receber pelo período efetivo de realização do sanduíche, eu estou transferindo parte dos riscos desse negócio para esse trabalhador. O artigo 452A da CLT vai discorrer mais pormenorizadamente sobre o contrato de trabalho intermitente. Eu não vou ler todo aqui o artigo, mas, enfim, né, vai colocar a questão da convocação, da recusa da oferta dessa convocação, enfim, como que isso vai se dar. E é todo um regramento, aqui, na verdade, esse artigo tem, salvo engano, 8 parágrafos. É um artigo bastante longo, que vai fazer todo um detalhamento aí da questão da oferta, do aceite, do pagamento das verbas proporcionais, mas é todo um regramento que, quando a gente olha, né, para a realidade laboral do Brasil, já marcada historicamente pela informalidade, pela precarização, a gente percebe como é difícil que isso realmente se verifique no caso concreto, né? Mas, de toda maneira, é importante que a gente tenha conhecimento aí das determinações legais. E aí, quando a gente fala, então, na jornada de trabalho, no âmbito dessas alterações da reforma trabalhista, nós sabemos que ocorreu essa ampliação da liberdade do empregador de manejar o tempo de trabalho do seu empregado, inclusive a possibilidade de não pagamento de parte desse tempo que o trabalhador vai ficar à disposição do empregador, mas que não necessariamente vai estar produzindo. Daí, então, as críticas que são feitas para o contrato de trabalho intermitente, no sentido do risco de aumento daquilo que o IBGE, na sua colheita e divulgação de dados quantitativos sobre o mercado de trabalho, vai colocar como sendo a subocupação por insuficiência de horas trabalhadas. Porque, bom, se eu só vou ser remunerado pelo tempo exato em que eu estou prestando serviço, e se também eu posso ser convocada ou não ao longo deste meu mês de trabalho, muito possível que eu não tenha preenchida toda a minha jornada de trabalho e, por essa subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, eu também vou ter um reflexo no meu salário. Então, vai chegar no fim do mês, eu vou receber, por exemplo, do McDonald's um valor que não vai ser necessário para eu pagar aí, enfim, todas as contas que precisam ser pagas. Aí, então, essa realidade em que os trabalhadores que estão inseridos no trabalho intermitente, muitas vezes têm mais de um vínculo de emprego para justamente conseguirem aí, né, formar uma receita mensal que seja suficiente, e isso vai ter reflexos, inclusive, em termos de saúde e segurança do trabalho, né, porque, enfim, quanto mais vínculos eu tiver, mais trabalhos eu realizar, enfim, maior a chance
deu sofrer, né, enfim, com questões relacionadas a doenças e acidentes de trabalho. Então, essa jornada móvel variável, essa forma né, contratual que vai ser inserida aí com as lanchonetes McDonald's, no Brasil e também, enfim, em outros países, vai introduzir no Brasil esse fundamento da eliminação da porosidade da jornada de trabalho, que vai ser consubstanciada atualmente no contrato de trabalho intermitente. E essas horas, então, à disposição do empregador não vão ser contabilizadas, mas esse empregado vai ficar esperando ser chamado dentro do estabelecimento comercial, nessas salas de break, e somente vai receber pelas horas que efetivamente estiver trabalhando. Isso acarreta em insegurança salarial e também né, vai incidir aí na saúde e segurança do trabalhador. Então, em síntese, nessa jornada móvel variável, o trabalhador vai ser previamente informado dos dias que vai trabalhar, portanto, ele não vai ficar nessa incerteza de quando vai ser convocado ou não, mas ele também não vai ser informado de quanto irá receber, pois ele vai ficar nessa sala de espera, esperando ser convocado para fazer, por exemplo, aquele sanduíche e ser remunerado por esse tempo exato. Essa é uma diferença, né, da jornada móvel variável, que vai ser introduzida com o McDonald's, enfim, que vai ser a antessala do trabalho intermitente, com o contrato intermitente, porque no contrato intermitente, inclusive, não vai existir essa previsão dos dias exatos em que esse trabalhador vai ser convocado. Mas essa nova, esses novos contornos da jornada de trabalho, como eu disse, vão inclusive desestruturar a saúde e segurança do trabalho, tendo em vista essa maior probabilidade de ocorrência de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Outro assunto importante, e eu acho que talvez com isso a gente encerre a aula, é a questão da rotatividade no contrato intermitente, porque, de fato, né, ocorre essa alta volatilidade, essa alta rotatividade nesses contratos mais precarizados, o que vai, inclusive, resultar no enfraquecimento das organizações sindicais e também nessa descaracterização da identidade profissional do trabalhador. Porque é isso, né? Uma vez que você está aí numa forma de contratação que você não tem nenhuma segurança salarial, nós sabemos, os contratos, as condições de trabalho que são mais precárias, fazem com que a rotatividade, ou seja, o tempo de vigência desse contrato seja menor, porque se eu tiver uma oportunidade melhor de trabalho, eu vou para essa outra oportunidade, enfim. E isso fez com que, né, essa percepção da alta rotatividade fez com que alguns estudos chegassem, por exemplo, a taxa de rotatividade de 53,4% nesses contratos de trabalhos intermitentes que foram registrados, né, por meio do CAGED entre novembro de 17 e agosto de 2021. Então, é uma taxa de rotatividade bastante significativa, né? Ou seja, mais da metade desses contratos de trabalho tiveram uma rotatividade bastante alta no período. E aí, eu trago aqui a análise que a Sullivan Pereira fez sobre o posicionamento do TRT, aqui o nosso TRT, em relação ao contrato intermitente, e ela, enfim, fez toda uma análise bastante detalhada de 9 processos judiciais envolvendo essa matéria, e analisou o entendimento do TRT. Se o nosso judiciário entendeu como válidos esses contratos ou inválidos, e chegou a uma série de conclusões, mas o que eu gostaria só de destacar em notas finais aqui da nossa aula é a tese da validade condicionada, uma tese que esteve presente tanto nos pronunciamentos dos magistrados quanto nas argumentações mobilizadas pelas partes, uma tese que vai, então, colocar
que o uso do contrato de trabalho intermitente, ele é condicionado, entre outros fatores, enfim, mas apenas deve ser utilizado para o suprimento de demandas específicas, excepcionais, transitórias da atividade empresarial. Essa é uma tese, enfim, que vai ser construída e mobilizada nessa tentativa, óbvio, de frear o avanço dessas formas de contratação mais precárias que foram legalizadas pela reforma trabalhista. É óbvio que isso, né, vai ser entendido pelos órgãos superiores de outras maneiras, né, vai haver aí muita divergência, mas quando a Sullivan analisou esses 9 processos, ela percebeu que essa tese da validade condicionada do contrato de trabalho intermitente foi bastante mobilizada, e isso, para nós aqui, advogados, né, pode ser um dado interessante. Ela também traçou o perfil dessas partes litigantes, e aí ela percebeu, por exemplo, que as trabalhadoras mulheres, negras, jovens e concentradas no ramo de serviços foram maioria aí dos litigantes. Então, nós temos também, a partir disso, um perfil, né, populacional em relação ao qual essa forma de contrato está mais presente. Enfim, acho que é isso, né? Nós chegamos aí ao final da nossa aula, mas colocando, então, né, essa presença da precarização do trabalho bastante, tanto na situação do contrato intermitente, quanto na situação do contrato terceirizado. Amanhã, como eu disse, nós vamos ter a última aula, o professor Matheus vai falar desse tema que está bastante em voga, ainda mais agora, né, com essa tentativa do governo federal de regulamentar o trabalho uberizado, o trabalho por plataformas, um debate bastante candente. Agradeço, aqui eu deixo as referências bibliográficas, agradeço a participação de todos e, bom, não tivemos pronunciamentos ao longo da aula, mas caso alguém queira fazer uma pergunta, fiquem livres para se manifestar. Mas, de toda maneira, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa quinta-feira, aqui em São Paulo, uma quinta-feira chuvosa, né, nublada, e muito obrigada pela participação.